Esse é um vídeo da Brasil Paralelo, uma iniciativa apartidária que não aceita um centavo do dinheiro público. Se quiser conhecer mais sobre o nosso trabalho, entre em nosso site e saiba como virar membro de um grupo comprometido com o Brasil. Fique agora com o 7º episódio da série Os 11 Supremos. Ricardo Lewandowski iniciou sua carreira acadêmica nos anos 70. Graduou-se em Ciência Política e Direito. Além de um mestrado em Relações Internacionais nos Estados Unidos, é mestre e doutor pela Universidade de São Paulo, onde se tornou professor em 1978 e leciona até hoje. Foi advogado e exerceu diversos cargos públicos, como consultor jurídico e secretário, até ingressar na magistratura em 1990 como juiz criminal. Anos mais tarde, foi promovido ao cargo de desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo. O nome de Ricardo Lewandowski teria chegado aos ouvidos do presidente Lula através da indicação de Márcio Tomás Bastos, seu ministro da Justiça na época. Além do ministro, outra relação teria ajudado a destacar seu nome. A primeira-dama era amiga da família Lewandowski e apoiou o nome de Ricardo para o cargo no Supremo. No primeiro ano de sua atuação como ministro, Lewandowski julgou inconstitucional um decreto do então governador do Distrito Federal, que proibia a realização de manifestações públicas e protestos na Praça dos Três Poderes, na Esplanada dos Ministérios e arredores. Ricardo Lewandowski foi o revisor do processo do Mensalão. Em seu julgamento, entendeu que não houve formação de quadrilha praticada pelos réus na elaboração do esquema de desvio de dinheiro e de compra e venda de votos de parlamentares. O ministro também não reconheceu que houve a prática de compra de votos pelo PT para aprovação de medidas legislativas e entendeu que o dinheiro desviado iria exclusivamente para o financiamento de campanhas eleitorais do partido. Lewandowski votou pela absolvição do deputado petista João Paulo Cunha, acusado de receber propina de R$50 mil pelo suposto favorecimento da agência de publicidade de Marcos Valério em licitações. Após o julgamento, o advogado do deputado disse que saiu do julgamento de alma lavada. O ministro votou também pela absolvição de José Dirceu pelo crime de corrupção ativa, alegando não haver comprovação específica das ações do réu no esquema. Nas absolvições de Dirceu nos crimes de corrupção ativa e formação de quadrilha, foi voto vencido nas duas questões, decidindo o Supremo pela condenação do réu pelos crimes. Após a votação na Câmara dos Deputados que autorizou a abertura do processo de impeachment, o próximo passo para definir o futuro da presidente era o julgamento pelo Senado. Segundo o rito da Constituição, o então presidente do STF, Ricardo Lewandowski, presidiu o julgamento no Senado. O
No Senado, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, assinou 3 documentos. 2 para informar Dilma Rousseff da suspensão de suas atividades como presidente e da abertura de 20 dias de prazo para que ela se defenda na próxima fase. E o outro para Lewandowski tomar posse na condução do processo de impeachment. O Senado iniciou e começou a ouvir as testemunhas que participam do julgamento que vai definir o futuro político de Dilma Rousseff. Na abertura da sessão, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, pediu aos senadores que deixem de lado as opções ideológicas e preferências políticas. A sessão do julgamento final do processo de impeachment de Dilma Rousseff começou com atraso de meia hora, às 9h32. Na abertura, o presidente do STF, Ricardo Lewandowski, lembrou que, mais uma vez, o Senado se reúne para decidir sobre o futuro de uma presidente eleita pelo voto popular, que os parlamentares atuariam como juízes, e fez um apelo de imparcialidade para condená-la ou absolvê-la. Devendo, em consequência, deixar de lado o tanto quanto possível, pois afinal são seres humanos, suas opções ideológicas, preferências políticas e inclinações pessoais. Para julgá-la, haverão de atuar com a máxima isenção e objetividade, considerando apenas os fatos, tais como se apresentam nos autos do processo e as leis que sobre eles incidem. O parágrafo único do artigo 52 da Constituição define que a condenação no impeachment acarreta a perda do cargo, assim como a inabilidade para o exercício de função pública pelo prazo de 8 anos. Por decisão de Lewandowski, as condenações ocorreram em votações separadas, uma votação para a perda do cargo e outra para manter os direitos políticos. A manobra regimental foi criticada por juristas e por parte da população, que viram a medida como uma forma de impunidade e desrespeito às normas constitucionais, ganhando o apelido de fatiamento do impeachment. O Senado Federal entendeu que a senhora presidente da República, Dilma Vana Rousseff, cometeu os crimes de responsabilidade consistentes em contratar operações de crédito com instituição financeira controlada pela União, editar decretos de crédito suplementar sem autorização do Congresso Nacional por 61 votos, havendo sido registrados 20 votos contrários e nenhuma abstenção, ficando assim a acusada condenada à perda do cargo de presidente da República Federativa do Brasil. Em votação subsequente, o Senado Federal decidiu afastar a pena de inabilitação para o exercício de cargo público, em virtude de não se ter obtido nesta votação 2/3 dos votos constitucionalmente previstos. Em hipótese nenhuma, é um fato consumado. A votação do impedimento da presidente se deu de forma constitucional. A inconstitucionalidade está exatamente na segunda votação. Ela é que deve ser anulada. A segunda votação, que é o precedente perigoso, que tem que ser expurgado do mundo jurídico. Inclusive porque decretado o impeachment, né, não sei por que cargas d'água isso aconteceu, né, dá-se a presidente afastada a possibilidade dela atuar na vida pública. Ora, isso é uma contradição com o espírito, né, do impeachment. Agora, eu insisto, eu acho impressionante que um presidente de um Supremo Tribunal Federal, presidindo um julgamento dessa importância, se deu desfrute a que se deu o Lewandowski. O Supremo inventou o que a imprensa anda chamando de fatiamento do escândalo do Petrolão. Fatiamento coisa nenhuma. O nome certo é trapaça. O ministro do STF, Ricardo Lewandowski, disse em entrevista ao jornal El País que a Operação Lava Jato foi extremamente seletiva
e que o combate à corrupção no Brasil sempre foi um mote para permitir retrocesso. Eu já vou fazer uma pausa desde já, porque a indignação é tanto que a gente não consegue nem esperar ler toda a informação. É que não é surpresa para ninguém, Augusto, quando o Ricardo Lewandowski, que foi posto no STF pelo Lula, dá uma declaração exatamente afinada com a narrativa petista, que foi a narrativa do PT desde o começo da Lava Jato, que a Lava Jato era seletiva, que estava mirando o PT, aí começa, né? Em 2018, o ministro foi o epicentro de uma polêmica a bordo de um voo comercial. Antes da decolagem, um passageiro se dirigiu ao ministro dizendo que o STF era uma vergonha e que sentia vergonha de ser brasileiro por causa dos ministros do Supremo. Em resposta imediata, o ministro questionou o passageiro: "Você quer ser preso?" E logo em seguida mandou chamar a Polícia Federal. Ao aterrissar, o passageiro foi preso pela polícia e liberado depois de prestar depoimento. O advogado foi detido para prestar esclarecimentos à Polícia Federal depois de dizer ao ministro Ricardo Lewandowski, durante um voo de São Paulo a Brasília, que o Supremo Tribunal Federal é uma vergonha. Ministro Lewandowski, o Supremo é uma vergonha, viu? Eu tenho vergonha de ser brasileiro quando eu vejo vocês. Você quer ser preso? Eu não posso me expressar? Chama a Polícia Federal, então. Chama a Polícia Federal, então. Chama a Polícia Federal. Chama a Polícia Federal. Chama. Porque eu falei que o Supremo é uma vergonha. Um agente da PF chegou a ir até a aeronave, mas o voo seguiu normalmente. Mas ao pousar em Brasília, o passageiro de 39 anos foi levado à Superintendência da Polícia Federal. Antes de desembarcar, ele gravou outro vídeo. Eu disse que tinha vergonha do Supremo Tribunal Federal. E este ministro me ameaçou de prisão, tão somente porque eu exercia a minha liberdade constitucional. Faz sentido até o ministro se sentir ofendido, porque a verdade ofende, né? Não é fácil a gente ser criticado, especialmente quando lastreado na realidade, né? Algumas questões éticas, na verdade, que miram mesmo a credibilidade do Supremo. Vamos lá, alguns exemplos. Ministro sugerindo legalização de cocaína, ministro rabiscando a Constituição e inventando que aborto até 12 semanas de gestação é autorizado, isso contra o texto legal. Ministro que foi nomeado não pelo seu notável saber, pelas suas obras, pelo seu título, mas porque era advogado de um partido corrupto. Tem ministro julgando o caso de cliente de escritório de advocacia onde a própria esposa trabalha. Tem ministro com filha prodígio de 30 e tantos anos que já virou desembargador, olha só. Então, pior ainda, o senhor dizer que a injúria foi dirigida ao Supremo Tribunal Federal. Você não tem injúria em relação a uma instituição. A injúria ela é pessoal. Isso está no manual de direito na primeira aula. Após o incidente no avião, circulou na internet uma imagem acusando Ricardo Lewandowski de ser um dos envolvidos no sequestro do embaixador americano Charles Elbrecht em 1969 durante a ditadura militar. Na foto original estão os membros do grupo terrorista MR8, que sequestraram o embaixador americano em parceria com outro grupo guerrilheiro, a Aliança Libertadora Nacional. Na foto, encontramos um jovem José Dirceu, antes da cirurgia de modificação facial. O grupo de presos havia sido solto em troca da libertação do embaixador, que estava sob o poder de outros membros do grupo. Agências de fact-checking postaram em seus sites que era falsa a informação de que Ricardo Lewandowski estava na foto e que a pessoa em questão é o antropólogo Ricardo Vilas Boas de Sarrego, que se identificou como o homem destacado na foto. Em nota, o STF disse que Lewandowski nunca participou do movimento guerrilheiro, assim como nunca foi filiado a nenhum partido político. O ministro nunca falou publicamente sobre a polêmica. Eu digo que a investigação compreende o exercício de todas as atribuições para apurar efetivamente os fatos, pois elas decorrem da conhecida teoria ou doutrina dos poderes implícitos, que se originou de um caso julgado pela Suprema Corte dos Estados Unidos em 1819, conhecido como McCulloch versus Maryland.
Naquele julgamento da Suprema Corte Americana, decidiu-se que quando se confere a um determinado órgão estatal certas competências e atribuições, ele está implicitamente autorizado a utilizar todos os meios necessários para levá-los a bom termo. Esse é um vídeo da Brasil Paralelo, uma iniciativa apartidária que não aceita um centavo do dinheiro público. Se quiser conhecer mais sobre o nosso trabalho, entre em nosso site e saiba como virar membro de um grupo comprometido com o Brasil.